meus amados, sejam muito bem-vindos aqui a essa série Identidade. Hoje é o nosso quarto vídeo dessa série e desistir não é uma opção. Então você vai entender que não é porque você está numa fase ruim, não é porque você está vivendo num momento de dificuldade que você vai desistir. Isso não é uma opção. Meu nome é Raíra Santos, é uma alegria estar aqui contigo. É um prazer imenso estar dividindo esse conhecimento com você. E se esses vídeos estiver te fazendo sentido, estiver te ajudando, eu quero que você deixe um like para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, hoje nós vamos falar sobre desistir não é uma opção. Porque muitas vezes na vida você se encontra em um momento que você só pensa em desistir. E eu quero te falar hoje, não tem essa opção aqui. Você não vai desistir. Porque se você já chegou até aqui, você vai conseguir até chegar no final da tua jornada. Desistir não é uma opção. Eu vou compartilhar com você a história de um homem que chegou em uma situação que ele também queria desistir. Esse homem, ele já tinha feito coisas extraordinárias, mas aconteceu um episódio na vida dele que ele desanimou, que ele pensou seriamente em voltar para a vida antiga que ele levava. E eu quero te falar, eu sei que em alguns momentos da tua vida vai acontecer também coisas que você vai pensar em desistir. E eu estou aqui gravando esse vídeo para falar que não tem essa opção. Você não vai desistir, porque você não é um perdedor. Sabe, uma fase, ela não vai te definir, como eu já te falei em outros vídeos. Mas se você desistir, você perdeu tudo. Então não tem essa opção de desistência. Você vai encontrar forças e você vai sair da situação que você está. Não interessa se seja uma quebra financeira, se seja um relacionamento que chegou ao final, que seja uma perca de um parente que você está vivendo, que seja qualquer coisa que você agora nesse momento está pensando em desistir. Talvez nesse momento você esteja pensando até em tirar a própria vida, porque você cansou de lutar. E deixa eu te falar, você não vai desistir, porque aqui não tem essa opção para você. Desistir não é uma opção. E eu vou te falar aqui de uma história de um homem que também estava nessa situação. E essa história ela está contada há mais de 2000 anos. E só para você entender que problemas não são de hoje. Deixa eu te falar aqui, meu amado. Atrás de cada problema tem uma recompensa. E se você conseguir sair desse problema agora, você vai encontrar a sua recompensa. E eu vou compartilhar contigo a história desse homem que estava nessa situação, exatamente ali, querendo desistir, pensando, não é o fim, chegou ao fim, não consigo mais. E aí chega alguém para ele e conversa com ele e ele cai em si. E ele age, ele começa a tomar uma atitude. E aí eu quero te falar que está na hora de você tomar uma atitude, de você sair da onde você se encontra agora e retomar a tua vida, porque você não vai desistir, porque essa não é uma opção. Mais uma vez eu estou te falando isso. E a história que eu quero compartilhar contigo é a história de Pedro. Está registrada aqui nesse livro há mais de 2000 anos. E é uma história que até hoje inspira pessoas. Porque se ela está escrita há mais de 2000 anos atrás, é para você entender que você não vai ser o único que está passando por problema. Você não foi o único, não está sendo e nunca será o último a passar por um problema. As pessoas passam por problemas a vida inteira. Agora o negócio é o que você faz com o problema que te aconteceu. Como que você vai sair disso? Porque desistir, não, você não vai desistir. Estou aqui para te falar. Se você ouvir esse vídeo até o final, você não vai desistir. Porque não tem essa opção. Você não vai desistir. E aí essa história está escrita no livro de João, aqui nos Evangelhos, no capítulo 21. E eu quero ler com você só o versículo 17 para você entender. Olha só, disse-lhe Jesus a Pedro pela terceira vez. Olha só, eles tiveram uma conversa, depois eu vou te explicar o contexto. E lhe disse Jesus pela terceira vez: Simão Pedro, filho de João, você me ama? E Pedro entristeceu-se, porque já era a terceira vez que Cristo perguntava isso para ele. E Pedro responde o seguinte: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Bem, nesse exato momento aqui dessa conversa que Jesus teve com Pedro, eu vou te explicar o contexto. Pedro ele estava muito triste nesse exato momento, porque Pedro, dias antes desse diálogo acontecer, teve a última ceia quando Cristo esteve aqui nessa terra. Pedro tinha passado 3 anos e meio andando com o Mestre Jesus. Pedro já tinha presenciado milagres por várias vezes. Pedro dedicou esses 3 anos e meio aprendendo, viu coisas fantásticas acontecerem, presenciou milagres na vida das pessoas, esteve presente na maioria dos milagres que Cristo realizou enquanto ele estava andando por esse ministério de 3 anos e meio.
E aí chega a última ceia, antes da crucifixão. E aí Pedro diz o seguinte, nessa ceia: Senhor, eu nunca vou te negar. E aí Cristo olha para ele e fala assim: Pedro, deixa eu te falar aqui. Hoje você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, antes da meia-noite. E Pedro falou assim: não, Senhor, eu não vou te negar, eu nunca te negarei. E aí chegou no momento onde realmente Pedro nega Cristo por 3 vezes. É por isso que aqui você vê nesse diálogo que eu li para você, que Cristo pergunta a ele pela 3ª vez: Pedro, tu me ama? E aí Pedro olha para ele e fala: Senhor. Pedro se entristece porque já era a 3ª vez que Cristo fazia a mesma pergunta. Se você for ler aí, eu li o versículo 17, se você for ler, porque a partir do 15, você vai ver a primeira vez que ele pergunta, a 2ª vez, e aí no 17 a 3ª vez. Faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece e fala assim: Senhor, tu conhece todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Porque que exatamente esse ponto, e aí Pedro, ele cai em si. Aí Jesus diz assim para ele: Pedro, sai, vai e apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento aqui dessa conversa, Pedro estava em um barco. Depois da crucifixão de Cristo, tá? Que Pedro tinha negado ele. E aí Pedro sai, chora bastante pelo seu erro. Ele nunca imaginava negar, mas a pressão foi tão forte ali em cima de Pedro que ele nega. E aí nesse exato momento aqui dessa leitura, Pedro está num barco, vai pescar. E aí, nesse exato momento, Cristo aparece para eles, né? Porque ele estava com os amigos. E aí, Cristo pergunta para ele a 3ª vez, 3 vezes seguidas. Na 3ª, Pedro se entristece muito e fala: Senhor, tu sabes, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala: vai e apacenta as minhas ovelhas. Por que que exatamente Cristo aparece para ele nesse contexto? Porque quando Cristo convidou Pedro para segui-lo, Pedro estava exatamente no barco, no mar de Tiberíades, com os amigos. E, incrivelmente, pescou a noite inteira e não tinha pego nada. Nessa hora que ele faz essa pergunta, também Pedro estava na mesma situação. No mar de Tiberíades, em cima de um barco, com os amigos, tinha jogado a rede a noite inteira e não tinha pegado nada. Aí Cristo fala assim: joga, Pedro, a rede à direita do barco. E aí fala que a rede veio tão cheia de peixes que eles mal conseguiam puxar essa rede. Sabe, com essa história eu quero te falar uma coisa: você não vai desistir da situação que você está passando agora. Porque pessoas, até o discípulo de Jesus, passaram por dificuldades. Pedro negou a Jesus ali, e aí ele se entristece e Cristo aparece para ele e fala: agora tu está pronto, Pedro, tu já entendeu que tu precisas de mim. Sabe, amado, eu quero te falar agora que você não está sozinho. Você não nasceu por um acaso, não. Você foi planejado. E tem um Deus que cuida de você. Esse ar que você respira, respira aí. Esse ar que sai de dentro de você é o fôlego do próprio Deus. Ele mora dentro de você. E muitas vezes eu falo que Deus mora em você porque realmente Ele mora em você. Esse ar que você respira é a forma de você entender que é dele, é Ele que está aí dentro de você. E se você agora está passando por uma situação que você achava que tinha chegado ao fim, não chegou, você não tem a opção de desistir. Nessa caminhada da vida, nessa estrada da vida, onde Deus te colocou aqui por uma razão. E a situação que você está vivendo agora, por mais difícil, talvez você esteja que nem Pedro, querendo desistir, querendo voltar. Quando Pedro foi para aquele barco ali, ele estava tipo falando assim: chegou ao fim. Eu andei 3 anos e meio com Cristo e eu o neguei, eu sou hipócrita. Chegou ao fim, é melhor eu voltar para a velha vida novamente. E aí Cristo aparece para ele na mesma situação, que é onde ele encontrou ele 3 anos e meio antes. E Jesus chama ele para seguir, agora ele faz a mesma coisa. Chama Pedro novamente e fala: não, Pedro, tu não vai voltar para a velha vida, tu não vai desistir, porque não tem essa opção aqui. Você não vai desistir. Eu quero te falar, amado, você também não vai desistir. Você não vai desistir, talvez agora você possa estar chorando pela situação que você está passando aí. Você não vai desistir, não tem essa opção. Cristo não deu essa opção para Pedro e eu não vou te dar também essa opção. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para te dizer que você é muito mais do que a tua fase. Você é muito mais do que essa situação. Não interessa se você negou a Cristo. Talvez você negou Ele não da forma como Pedro negou, mas nas atitudes que você fez até agora. Talvez você levou uma vida disfuncional. Talvez você foi um covarde com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com você mesmo. Quantas vezes a gente comete erros contra nós mesmos? Para, você não vai desistir. Talvez você esteja querendo agora se matar. Não tem essa opção. Você não vai se matar, não.
Você vai sair desse buraco quando você se encontrou. Porque Cristo, assim como Pedro, está com a mão estendida para você. E não tem a opção de desistir aqui. Você não vai desistir. Você vai sair dessa situação e você vai dar a volta. E sabe o que Cristo falou para Pedro? Aí no versículo 17, capítulo 21. Pedro, agora tu está pronto, Pedro, para apacentar minhas ovelhas. Ei, amado, você está pronto. Se você chegou numa situação aí que você caiu, agora você vai levantar e você vai aprender como faz e você vai ensinar pessoas, sabe? Agora Pedro, ele iria olhar para as pessoas diferente, porque ele não iria mais olhar com aquele olhar de arrogância, eu dou conta. Pedro batia no peito e falava assim, Senhor, se todos te negarem, eu nunca te negarei. Aí Jesus falou, calma, Pedro, você ainda não entendeu. Não é pelos teus méritos, entende? Não é porque você é bonzinho que você vai fazer isso ou aquilo. É porque eu estou contigo, Pedro. Esse ar que você respira sou eu em ti, Pedro. Ei, amado, esse ar que você respira é Ele vivendo em ti. E se tem alguma coisa de bom dentro de você, vem dele que te criou, dele que te fez. Por mais que você não entenda hoje, talvez eu esteja falando para alguém e fale assim, Raíssa, que negócio é esse? Eu nem sei quem que me criou, nem sei de onde eu vim. Calma. Você não é um fruto de um acaso, não. Você foi criado pelas mãos do Criador. Se você tiver dúvida disso, eu quero que você volte nesse livro aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Lá fala a criação, como que Deus criou o primeiro homem a existir na terra, Adão. E você é descendente dele, então você não está sozinho e você não nasceu por um acaso, não. Não interessa se eu estou falando agora para uma pessoa que foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada pelo pai, rejeitada pela sociedade. Deus não te rejeitou. E você vai sair de qualquer situação que você esteja vivendo agora e você vai começar a ensinar pessoas. Porque se você saiu de uma lama, você sabe como sair. E ninguém melhor para ensinar quem já passou por isso. E é por isso que eu falo que a tua pior história, a tua pior situação não interessa o que tu está passando agora. Deus te chama a uma nova oportunidade, então desistir não tem opção para você, querido. Não tem essa opção de desistir para você. Você vai se levantar, não interessa de que se você foi que nem Pedro. Por que Pedro estava tão angustiado? Porque Pedro andou literalmente com Cristo 3 anos e meio. Cristo viu os milagres acontecer e talvez você não viu nenhum milagre acontecer ainda, não é? Pedro viu. Pedro presenciou milagres grandiosos. Pedro estava presente quando Deus ressuscitou pessoas. Pedro viu Cristo ressuscitando pessoas. Pedro viu Cristo ressuscitando morto. Quando ele ressuscita Lázaro, ao quarto dia, Lázaro está lá morto. E Cristo fala, vem Lázaro para fora. E Lázaro sai da sepultura. Pedro estava lá. Pedro foi testemunha ocular de milagres grandiosos. Pedro estava presente quando ele ressuscitou pessoas. E Pedro agora está numa situação que ele nega a esse Deus. E agora imagina a situação de Pedro. Pedro deveria falar assim, mas como que pode eu ver tudo isso? Andei com o mestre 3 anos e meio, eu vi tanta coisa acontecer e agora eu nego. Ei, talvez você não viu nenhum milagre que Pedro viu e você está aí se lamentando porque você fez uma coisa agora que você acha tão ruim, tão difícil. Calma, não tem coisa tão grandiosa. O pecado, Paulo diz assim, tem uma passagem aqui em Coríntios que ele fala assim, aonde reina o pecado, mais ou menos assim, superabundou a graça de Deus. Então eu quero te dizer o quê? Que a graça de Deus é maior do que qualquer falha que você tenha cometido, entendeu? Então desistir, meu amigo, não tem opção aí não. Você não vai desistir, você vai se levantar da situação que você está e você vai ensinar pessoas como que faz. É interessante que quando a gente olha para esse amor de Deus tão grandioso, a gente dá vontade de rir. Porque a gente olha para nós, a gente se sente tão pequeno, a gente fala, como que pode? Eu falhar tanto, eu errar tanto e Deus me amar desse jeito? Mas é assim, não tem explicação. O amor de Deus é incondicional. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é branco, não é porque você tem os olhos verdes, não é porque você é preto, não é porque você é pardo que Deus te ama, não. É na essência, porque você é dele, você é um com ele, entendeu? É por isso que ele te ama tanto. Então você não vai desistir, amado. Você tem uma história linda para ajudar pessoas. Então é o seguinte, aqui tem outros vídeos dessa série Identidade. Esse é o 4º vídeo que a gente está vendo agora. Eu quero que você assista os outros. Eu quero que você se fortaleça e você exploda, saia daqui falando assim. E eu quero que um dia você consiga me mandar uma mensagem e falar assim, muito obrigada, Raíssa. Porque mesmo com teus erros de português e tudo, sem falar direito, eu entendi o que tu quis passar. Eu entendi. Sabe por que eu fico emocionada? Porque eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha muita vergonha de falar.
Quando eu comecei a gravar vídeo, as pessoas falavam assim, olha ela ali. O que ela pensa que é? Para falar para pessoas, entende? O que ela pensa que é? Olha a blogueirinha ali. Ela já errou tanto. Como que agora ela quer ensinar alguma coisa para as pessoas? Exatamente, porque eu tô aqui porque eu já errei. E eu já errei e saí desses erros. Eu estou aqui para te falar que você não vai desistir. Você não vai. Eu aprendi uma coisa nessa jornada, que pessoas nobres não criticam ninguém. Pessoas nobres, elas vão te ativar a você continuar, entende? Você pensa que está sendo fácil falar com você aqui? Sabe? Talvez não foi fácil para Pedro engolir que errou, que negou o próprio mestre. Como você acha que as pessoas iriam olhar para Pedro talvez e falar assim, foi tu, Pedro, que negou? Não foi você, Raíssa, que já errou tantas vezes? Não é você, João, você, Marcos? Não é você, Pedro? Não é você, André? Não é você, Maria? Não é você, Sofia? Não é você? Sabe? Fala teu nome aí agora. Talvez a pessoa fale assim, não é você? Cita teu nome aí, que já errou tanto. Você vai falar assim, só tem uma pessoa que poderia me condenar. E ela não me condena, que é Cristo. Então, meu amado, assim como eu já errou tanto, mas fale dos teus erros para as pessoas, sabe para quê? Para elas entenderem que não é só elas que erram. Pedro, essa história tem aqui há mais de 2000 anos e até hoje ela faz efeito na vida das pessoas. Porque Pedro também errou, mas Pedro não desistiu e você também não vai desistir. Como eu não desisti quando as pessoas falaram assim, quem tu pensa que é? Para gravar videozinho na internet, no YouTube, no Instagram, sabe? Eu chorei muitas vezes, eu pensei em desistir. Mas eu falei o quê? Se Deus me trouxe até aqui, foi por uma razão. E eu não vou desistir, eu não desisto. E você também não vai desistir, porque não tem essa opção de desistência na nossa vida, tá? Então um beijo no teu coração. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, me siga lá. Tem vídeo, todo dia eu tô postando vídeo pra você, todos os dias. Sabe, eu estou gravando esse vídeo agora, que dia é hoje? Dia 9 de janeiro. Todos os dias eu estou postando um vídeo, sabe? Tá sendo fácil? Não, mas tá sendo possível. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo todos os dias. E talvez você vai achar assim, não vai ser fácil você levantar hoje, talvez não foi fácil você levantar ontem, nem será fácil você levantar amanhã. Mas não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. Nem que você levante chorando, mas você vai levantar. E hoje você vai ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você será melhor do que você foi hoje. Só que você não vai se comparar com ninguém. A única pessoa que você vai se comparar é com você mesmo. Você vai olhar para você e vai olhar como que você foi ontem. Hoje você tem a obrigação de ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem a obrigação de ser melhor do que você foi hoje. Porque a única pessoa que você deve ter a preocupação de agradar só é a Ele que te criou, foi Ele que te deu a vida e ninguém mais, entende? Então eu te vejo no próximo vídeo.